Bom, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer pelo convite e parabenizar a Associação de Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo por este debate, que é muito importante, né, para trazer o trabalho que vocês desenvolvem no Estado de São Paulo e dialogar com a comunidade acadêmica, profissional, a sociedade civil. Quero também aqui parabenizar o professor Cláudio Couto, né, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas, né, por estar sediando esse primeiro debate. Também fiz minha formação aqui na Fundação Getúlio Vargas, meu mestrado e meu doutorado, né, então estou retornando à casa que me formou na pós-graduação. E parabenizar aqui o DETRAN, né, representado nessa mesa pelo diretor, Dr. Maxwell, e pelo Jânio, né, por demonstrar para nós esse case de sucesso de modernização administrativa em uma organização pública. A carreira de EPP no Estado de São Paulo, nesse ano, completa 9 anos, né, a partir do concurso, se a gente tomar aí meados de 2018, né, e depois o curso de formação e a posse. É uma carreira um quanto tanto tardia quando nós olhamos para a Federação Brasileira. Lembrando que a experiência no governo federal se iniciou em 1989, né? E muitos estados brasileiros, já nos anos 90, Minas Gerais, Mato Grosso, iniciaram esse processo de formação. E toda vez que nós discutimos a carreira de especialista em políticas públicas, no caso de São Paulo, gestão governamental, hoje no Brasil são 16 carreiras dentro das 27 unidades da federação, mas só 16 têm carreiras, né, com tal organização, com diferentes nomenclaturas, né, todas sempre estão relacionadas com o papel de políticas públicas de gestão, ou seja, a gestão governamental, ou mesmo com o ciclo de políticas públicas, né, trabalhando com a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. E a gente pôde observar, nesses 9 anos da carreira no Estado de São Paulo, muitos trabalhos, né. Acho que um primeiro trabalho, 2 trabalhos demonstrados hoje, né, saúde e DETRAN, mas também temos que falar da reestruturação da Secretaria de Educação, de programas na assistência social, né, de programas de melhoria na própria Secretaria de Gestão Pública, do Prêmio Mário Covas, do Planejamento e Orçamento por Resultados no Estado de São Paulo, por programas dentro da cultura, que também trabalha sobre a lógica de OS, né, entre outras. Fazendo o debate aqui a partir do DETRAN, que é uma experiência muito importante, tentando fazer uma interpretação acadêmica, eu acho que tem 3 pontos, né? É um caso simultâneo de reforma administrativa, tanto do ponto de vista jurídico-legal, né, pela mudança do status da organização, né, da administração direta para uma autarquia, mas também que é uma reforma jurídica que passa pelo processo sociopolítico que levou em consideração empoderamento político, né? Tinha um empreendedor político, no caso o governador Alckmin, que tomou essa decisão, e tinha também um dirigente público, né, Daniel Emberg, hoje o Dr. Maxwell, que era muito importante. Você não faz uma reforma administrativa numa organização como essa simplesmente por um decreto. Você tem todo um trabalho de modernização da gestão da organização pública e também de mudança organizacional. No caso da modernização da gestão da organização pública, foi demonstrado aqui pela apresentação toda uma mudança na estrutura organizacional e nos processos, com apoio das tecnologias de informação e comunicação. E, no caso, também há uma mudança sociocultural, na mudança organizacional, que foi colocada muito bem pelo Dr. Maxwell e pelo Jânio, que é a forma em que a organização se reposiciona, né, para ser uma organização prestadora de serviços, né? E tudo isso baseado numa experiência anterior, que é a experiência do Poupa Tempo em São Paulo. Só fazendo uma referência mais ampla, né, tudo isso está num debate da New Public Management, desde o final dos anos 80, início dos anos 90, sobretudo as reformas de segunda geração, que começam a debater a qualidade de serviços públicos, começam a debater a qualidade de serviços públicos pelo varejo de serviços públicos, você tentando ter uma escalabilidade do ponto de vista da melhoria da prestação de serviço público, com foco no cidadão, ou já numa tradição francesa, tentando desenvolver cartas de serviços, né? E aqui no Brasil nós trabalhamos muito essa ideia de carta de serviço a partir do padrão mínimo de qualidade, né, que você começa a colocar um padrão mínimo para o atendimento e a organização começa a se reposicionar para fazer aquele atendimento com foco no usuário cidadão.
Todo esse processo no Brasil, é importante dizer que ele está muito referenciado na experiência inglesa do One Stop Shop, que aquilo para o Brasil chega, sobretudo no estado da Bahia, em 95, com a implantação do Serviço de Atendimento ao Cidadão, posteriormente no Poupa Tempo em São Paulo, e muitos outros sistemas de atendimento, muito também a partir de um trabalho do Ministério do Planejamento e Gestão, né, no segundo mandato do governo Fernando Henrique. A professora Evelyn estava lá como subsecretária, disseminando a ideia de sistemas de atendimento para serem trabalhados na administração pública, na União, mas também em nível subnacional, né? Tanto é que o modelo foi se reproduzindo, né? O AI, né, Unidade de Atendimento Integrado em Minas Gerais, VaptVup em Goiás, Shopping do Cidadão no Maranhão, OCA no Acre e assim por diante, né? E depois, esse modelo de sistemas de atendimento, que estão baseados na ideia de desburocratização, começam a adentrar também em algumas organizações públicas prestadoras de alguns serviços públicos, como é o caso aqui do DETRAN em São Paulo. Muito desse debate, gente, leva em consideração o que é uma transição, né, do modelo burocrático para o modelo pós-burocrático, considerando as disfunções burocráticas, né? O Jânio estava fazendo a apresentação dele e tentando comparar, assim como o Dr. Maxwell, o antes, né, com o depois. Então, a gente está num modelo burocrático, pelo menos do ponto de vista formal, a partir da Constituição de 88, com a consagração dos princípios, né, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, mas quando você olha para as organizações públicas, você tem uma série de disfunções burocráticas, né? Sobretudo as disfunções de um certo apartamento da organização em relação à sociedade, a morosidade, uma ausência ou insuficiência de padronização na prestação de serviços, né? E tudo isso precisa ser minimizado a partir de intervenções administrativas. Daí o papel dessa reforma administrativa com a modernização no âmbito do DETRAN. Nós temos 5 princípios importantes do ponto de vista pós-burocrático, né? Quais são? Orientação para resultado. Você passa a pensar a organização a partir de objetivos que passam a ser contratualizados a partir de algumas metas. Foco no usuário cidadão, né? A valorização da gestão de pessoas. Muito desses processos leva em consideração você rever a gestão de pessoas na organização, não só do ponto da estrutura, mas também da cultura. Tem aí uma transição de uma organização que estava a cargo da Polícia Civil, e você tem que implantar uma nova carreira, e assim por diante. Tem uma questão de você trabalhar também com a transparência, e também, a partir da transparência, favorecer a participação, controle social e aprimorar o processo de comunicação com a sociedade. E a modernização da gestão, né? Que muitas vezes nós discutimos hoje modernização da gestão só numa base do princípio da eficiência, que leva muito em consideração ajuste fiscal, e você olha para o ajuste fiscal dentro do Instituto Jurídico da Administração Pública, mas muitas vezes você não olha para o aprimoramento do instrumento de gestão, né? Então, esses princípios estão presentes, né, nesse processo. Orientação para resultados, foco no cidadão, valorização da gestão de pessoas, transparência, participação, controle social e comunicação e modernização da gestão, né? E todo esse trabalho é muito importante que você tenha uma carreira como a carreira de EPP, né, dando suporte, porque você tem o dirigente público, né, e o dirigente público tem esse papel de fazer, né, o papel que o Daniel fez muito bem, que o Dr. Maxwell continua fazendo, essa transição entre, né, o político e a burocracia. Só que você precisa dar um suporte do ponto de vista da gestão para o dirigente público, e aí está a importância das carreiras, né, de EPP-GG, que são as carreiras que dão apoio, né, ao núcleo estratégico do Estado, né, com essas atividades de gestão governamental e do ciclo de políticas públicas, né? Quando nós estudamos essa carreira no Brasil, a gente percebe que onde há, de fato, políticas públicas de gestão, né, seja no âmbito macro-governamental em algumas organizações, a carreira consegue se institucionalizar a partir desse papel. O Gustavo colocou na mesa anterior que essa carreira também tem um papel muito importante na coordenação intragovernamental entre as diversas áreas, né, setoriais de políticas públicas, porque, de fato, é uma carreira que parte para um processo de mediação entre as diversas áreas, né, e se utiliza muito de uma
linguagem, né, multi-interdisciplinar, fazendo sempre uma calibragem entre o jurídico, o econômico, o administrativo e o sociopolítico. Isso é muito importante, né? Por isso que eu acho que as experiências no Brasil desde 89 partem por esse design de dissociarem dentro dessa carreira a profissão da ocupação, né? Que eu acho muito importante. Porque no século XX, de fato, nós estávamos ali no modelo burocrático e nós tínhamos que pensar mesmo a racionalização administrativa a partir da administração, né? Era a atividade, sobretudo, das áreas meio e do planejamento governamental. E aí tinha muita legitimidade a ideia de você pensar a ocupação a partir da profissão de administração, tão somente. No século XXI, um debate importante é nós olharmos, né, não só para a administração, mas para a gestão e para a governança, né? E o debate de gestão e governança ele é de natureza multi-interdisciplinar. Você sempre vai precisar, né, ter profissionais que façam a discussão jurídica, né, administrativa, econômica, né, sociopolítica e técnica, né? Então, às vezes, numa carreira como a EPP-GG, é muito bem-vinda você ter profissionais da área de saúde, né, profissionais da área de educação, porque você vai trabalhar com políticas públicas de saúde e educação, eles vão fazer a função de quem tem um conhecimento técnico da área. É importante ter gente da administração, que vai trazer o conhecimento administrativo, gente da economia, que vai trazer o conhecimento econômico, gente das ciências sociais, que vai trazer o conhecimento sociopolítico, e assim por diante, né? O que dá esse design, né, inter ou multidisciplinar da carreira, e desde a primeira experiência no Brasil, no governo federal, você busca, então, uma carreira larga, né? E depois a disseminação nos estados e, mais recentemente, nos municípios, como ocorreu aqui no município de São Paulo há 2 anos, você também mantém esse design, né? Então, eu acho que a carreira tem esse papel, né? E, mais do que isso, completando, olhando para a burocracia brasileira no século XX, os estudos de alguns especialistas, como a professora Maria Rita, aqui da Fundação Getúlio Vargas, você vê que a burocracia se institucionaliza muito a partir da burocracia jurídica e da burocracia econômica, né, que advém de uma tradição histórica no Brasil. Então, você tem a racionalidade jurídica presente, né, nas carreiras de procuradores, por exemplo, e a racionalidade econômica presente nas carreiras de analistas de planejamento e orçamento, muitas vezes controladores, né, auditores e assim por diante. Mas ainda para o Estado, às vezes, falta essa racionalidade, né, também administrativa, institucional e sociopolítica, né? E essa carreira de EPP e EPP-GG, ela cumpre muito bem, né, em trazendo essa racionalidade, que é uma racionalidade muito importante no momento em que a gente começa a trabalhar, de fato, um estado de bem-estar social que vai transformar direitos sociais em políticas públicas pós-Constituição de 88. Né? Então, eu creio que os meus apontamentos são esses, né, e quero saudar esse trabalho desenvolvido por todos os EPPs, né, que atualmente estão na carreira. Quantos são hoje na série? 75. 75, ou seja, metade dos 150 Isso. que entraram em 2009, né? Parabenizá-los também pela persistência, né? Toda carreira tem, sobretudo na primeira turma, sua taxa de evasão e rotatividade. A experiência de São Paulo é muito similar quando você olha para as primeiras turmas em outros estados, né? Parabenizar aqueles que persistiram e realizaram esses trabalhos, né? E também aqui foi um prazer reencontrar alguns alunos da USP Leste, né, como o Jorge, que no caso também tinha sido muito tempo companheiro do... O Jorge voltou para fazer outra graduação, viu? Exatamente, depois de Ciências Sociais foi lá cursar GPP, como o Daniel, né? Para nós foi motivo de muito orgulho, a professora Evelyn está aqui também, foi uma das fundadoras do nosso curso na USP Leste, quando entre aqueles 150, né, que foram aprovados na carreira, 5 eram nossos alunos, né? Então, parabéns a todos vocês e muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando. Nós temos aqui algumas perguntas, tem 2 que eu vou juntar em uma, é a da Vanessa e da Adriane. A experiência de modernização, ela inspira,
né? O padrão DETRAN de serviços eletrônicos e comunicação com o cidadão é um marco. E existe alguma iniciativa de transmissão das boas práticas a outros órgãos? Vocês têm conhecimento de que esse serviço serviu como referência para outros estados? O Maxwell ou Jânio? Olha, o que é... Um minuto. O que a gente tem... Está doendo minha orelha. Poupa tempo, né? O que a gente tem, mas assim, não de forma organizada, são outros estados que acabam vindo aqui em São Paulo para conhecer algumas práticas, entre elas essa parte. A gente aqui, eu acabei não citando, mas hoje, inclusive no aplicativo do Detran, a gente tem um envio de push, que é igual você recebe, para quem tem os aplicativos, aquelas mensagens, mas também de informações do Detran. Então, o que a gente tem são outros estados que acabam vindo para cá, ou quando nós vamos participar de algum evento, essa troca de informações. E aqui o que começa a acontecer são alguns outros órgãos nos procurar para tentar fazer com que o cidadão seja melhor informado. Então, a gente tem, por exemplo, a Secretaria da Fazenda, que nós estamos conversando, para ver se, de repente, não dá para agregar mais algumas informações, como, por exemplo, as pessoas que, de repente, estão devendo o IPVA e mudaram de endereço, estão com o celular na mão, mas não estão sendo informadas. Então, a forma tradicional de enviar via correio e enviar carta, primeiro que é custosa, demora, e a pessoa tem que estar no endereço. Se ela mudou, mas está com o celular na mão, para o Estado é muito mais rápido, mais barato, e eu chego instantaneamente no bolso do cidadão. Então, a gente está conversando, por exemplo, com a Secretaria da Fazenda para agregar um pouco mais de informação para essas mensagens que o Detran já encaminha via celular. Do ponto de vista acadêmico, também tem a disseminação, né? Eu tenho até aqui um artigo de uma pessoa da carreira que foi fruto da dissertação de mestrado, que é o Denis Rodrigues, né? Que trabalhou também com vocês no Detran, né, e fez o mestrado conosco, e está publicado aqui no Caderno de Gestão Pública e Cidadania, da FGV, um artigo de 2016, Modernização Administrativa em Contexto Nacional, estudo de caso do Detran. Legal. É um segundo professor Mário Aquino, que eu acabei de encontrá-lo, inclusive comentei quando estava entrando na escola, que é editor da revista, é um dos artigos mais consultados. Né? Então, bons frutos. A pergunta é do Daniel Bonatti. Parece existir um movimento pendular de centralização e descentralização de estruturas no Estado. O Detran apresenta sucesso na centralização, mas quais os limites para essa centralização e como identificar o momento ou os requisitos que exijam uma possível descentralização? Tem mais uma hora aí? Eu acho que é um bom debate. O professor bem colocou. Nós hoje temos no portal do Detran os requisitos mínimos, os básicos. É claro que tem situações, às vezes, muito específicas que a gente não consegue colocar tudo em manual. E aí é aquela coisa que eu acho que só com treinamento, principalmente com os diretores lá da ponta, que estão em praticamente todos os 645 municípios do Estado, entenderem qual que é a lógica do Detran. Além de aprenderem a ler manual, colocar em prática, mas qual é o espírito? É fazer com que o cidadão seja bem atendido. Eu tenho requisitos legais que eu tenho que cumprir, mas não ficar 100% amarrado na questão, a portaria tem esse item. Se o cidadão não cumprir exatamente ele, não pode fazer nenhum serviço, porque é simplesmente impossível manualizar tudo. Aí é onde eu acho que vai a questão de a pessoa lá na ponta estar treinada para entender realmente o que é a necessidade do cidadão, muitas vezes mesmo ela não podendo resolver, mas ela fazer esse encaminhamento, porque nós temos discussões praticamente todos os dias de casos assim que ninguém nunca viu antes. E aí ele pelo menos ter a questão de se colocar na posição do cidadão, falar assim, olha, que seja, eu não sei, eu não consigo resolver o seu problema, mas espera, eu entendi, o seu problema é exatamente esse, eu vou encaminhar, pegar um telefone do celular, um e-mail do cidadão e se comprometer a dar um retorno. Então, assim, nós não conseguimos e não temos a pretensão que todas as unidades do Estado, todos os diretores saibam de cor e salteado o que fazer em qualquer situação. É impossível. Agora, elas têm que ter a capacidade de entender realmente a necessidade do cidadão,
realmente saber qual é a demanda, qual é a necessidade dele e fazer o encaminhamento adequado. Então, mesmo que o cidadão não consiga ter ali tudo que ele precisa online na hora, que é muito difícil, porque tem algumas situações que são muito específicas, mas ele entender o cidadão e atendê-lo bem. Olhar, conversar, entender, pegar uma forma de contato e dar o retorno. A coisa mais simples que tem, mas que as pessoas mais agradecem, é quando nós retornamos uma ligação. Olha, o senhor ligou no Disque Detran há 3 dias atrás com uma dúvida. A gente não soube atender de pronto, mas a nossa orientação é essa. A pessoa, assim, é uma satisfação imensa, porque ele não acreditava que aquele telefone que ele deixou, realmente o Detran ia atender, ia responder aquela demanda que ele encaminhou. Então, entre centralizar e descentralizar, que é uma balança que você nunca vai ter uma fórmula perfeita para definir, não uma fórmula matemática, mas eu acho que esse é um caminho. Perfeito. Já que o Dr. Marcel quer falar? Na verdade, a centralização e a descentralização, ela é muito importante no órgão como o Detran, né, como a gente mostrou aí os nossos números, é que tudo isso tem que ser feito com muita segurança. Né, o procedimento que você vai centralizar e o que você vai descentralizar. De certa forma, hoje a gente tem, né, na nossa estrutura, né, tem a estrutura administrativa, tem os superintendentes, 20 superintendentes, né, espalhados por todo o estado, tem os diretores das unidades, que de certa forma é uma administração descentralizada. Mas a gente também tem que ter essa responsabilidade, né, como a gente está avançando muito nos nossos serviços eletrônicos, na biometria de dedo vivo, em todo o processo eletrônico, que a gente tem essa segurança para a gente também descentralizar qualquer tipo de procedimento. Já que o foco é cidadão, o cidadão Gilmar Vieira, gostaria de saber se é verdadeira, acho que o presidente Maxwell pode falar, gostaria de saber se é verdadeira a informação de construção de uma unidade do Detran no Ipiranga, na Avenida Tancredo Neves. Para fechar. Não. Essa informação... hoje em São Paulo a gente tem 3 unidades de atendimento, que é a Armênia, que é a nossa maior unidade no estado de São Paulo, no Shopping Aricanduva e Shopping Interlagos. A gente tem 3 postos avançados, que o mais recente é na Assembleia Legislativa, no metrô Marechal Deodoro e na Raposo Tavares. Então essas são as 6 unidades de atendimento que a gente tem no estado de São Paulo, não tem nenhuma nova para o momento, não. Ótimo. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Só para fechar, eu gostaria de... Eu acredito que o evento ele pôde mostrar o quanto a carreira de especialista em políticas públicas já fez pelo Estado de São Paulo e vem fazendo. Entretanto, a gente ainda está muito aquém do que nós gostaríamos de fazer, né? Então, foi colocado para nós alguns desafios pela professora Evelyn, algumas ideias de estratégia, e a pergunta se nós queremos continuar. Nós queremos, sim, continuar. Mas é importante, eu sempre coloco a fala do Dr. Sidney Beraldo, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e secretário de gestão na época em que a carreira entrou no Estado. Ele diz que um Estado eficiente ele tem um pilar, ele tem um tripé: o jurídico, o fiscal e a gestão. E a gente percebe que, em relação às carreiras jurídicas do Estado, elas estão muito bem fortalecidas. As carreiras fiscais, elas estão muito bem fortalecidas. Entretanto, as carreiras de gestão não estão fortalecidas. Então, esse tripé ele está bambo. Então, a gente vem aqui como associação e como cidadão e como servidor público desenvolver esse debate de que queremos ajudar, queremos uma gestão pública melhor, mais profissionalizada. Aqui ficou clara a importância da carreira para o Estado. Então, a gente quer, sim, conversar com o Estado para que ele também faça a sua parte para que esse tripé se fortaleça. Tá certo? Muito obrigada a todos. E só para lembrar que todo esse evento vai gerar um documento que será disponibilizado tanto no site da Fundação Getúlio Vargas como no site da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas. Muito obrigada.